Olá, telespectadores, ouvintes da Rede Alesp. Mais um programa Alesp Conecta. E hoje eu vou conversar, vou bater um papo com a advogada doutora Cláudia Trajano, já vai aparecer aí no seu vídeo. Tá aí a doutora Cláudia. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Sérgio? Obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Maravilha, o prazer é nosso, o prazer é todo nosso da Rede Alesp, né, para a gente bater esse papo aí sobre o acesso, né, à justiça, que isso é muito importante, né? Muita gente às vezes não tem conhecimento, não sabe que pode, né, como é que se diz, pode procurar, né, a justiça ter acesso, né, para resolver seus problemas, tudo, e aí fica ao Deus dará sem saber o que fazer e acaba perdendo muitas vezes, né, situações ou ações, vamos dizer assim, que poderiam ter ganho numa justiça, enfim. A gente vai bater esse Sim. papo. Primeiro, eu já queria que você falasse nessa situação toda, né, essa justiça, como é que está sendo aí, com toda essa pandemia que a gente já está vivendo há quase 2 anos, né, doutora? 1 ano e meio, aí já É. confinado, tudo. Como é que está essa situação? Olha, Sérgio, eu vou te falar que tumultuou, óbvio, como tumultuou em todos os setores da Uhum. vida, né? Então, a gente teve suspensão de prazos, os prazos voltaram a andar depois, os atendimentos no fórum suspensos, mas como todo aconteceu em todos os cenários, houve uma adaptação. As audiências estão acontecendo no formato online, os processos estão andando. Evidentemente que algumas pessoas ainda questionam a respeito da segurança da audiência feita por É. videoconferência, porque querem ter aquele contato com o juiz, né? Enfim, confiam bastante no presencial, mas as coisas estão funcionando sim, estão andando. É, agora é Depois do engraçado, tumulto, né? Pois é engraçado, né, doutora? Ninguém, claro, né, queria essa pandemia. Óbvio, isso é óbvio, né? Ninguém. Mas você vê como é que são as coisas, né? Eu brinco aqui muitas vezes com aquele ditado horrível, mas é certo, né? Diz que há males que vêm para bem, né? Infelizmente ninguém queria. Claro, felizmente. É uma coisa que você fala, mas eu queria. Não, claro que não. Mas olha só como é que muda, né? Quer dizer, a justiça hoje, sim, né? Eu acredito que não volte a ser como era antes. Então, toda essa rapidez, né? Essa coisa toda da justiça sendo tratada, né? Através do virtual, né? Do online e tudo. Já se fazia isso, né? Acho que agora vai ser mais ainda, né? Então, isso vai sim, minimizar muito esses processos, né? sim, a produtividade do Poder Judiciário aumentou Uhum. bastante durante a pandemia. É o que você falou, há males que vêm para bem. E a gente pode Pois extrair, é, sim, né? um ponto positivo disso tudo que aconteceu. A gente vê os processos andando, sendo sentenciados, com muito É. mais celeridade do que vinha acontecendo. Fala pra gente, explica para o telespectador, em linguagens, viu, doutora? Que seja aí a mais simples possível, porque a Claro, Assembleia Legislativa é considerada e chamada a Casa do Povo, né? Então, a linguagem tem que ser, né, dirigida ao povo. E quanto menos coloquial, menos, né, técnica, melhor ainda, né? Então, eu queria que a senhora falasse do claro. princípio, né, do acesso à justiça. O que é o princípio do acesso à justiça? O princípio do acesso à justiça, Sérgio, também é conhecido como o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ele está previsto na Constituição Federal, também no Código de Processo Civil, e diz fundamentalmente o seguinte: que nenhum direito ou ameaça ao seu direito pode deixar de ser apreciado pelo Poder Judiciário. Significa dizer, em poucas linhas, que todos os cidadãos que eventualmente tenham tido seu direito ameaçado, violado, eles têm o direito de se socorrer no Poder Judiciário para ter uma sentença, uma decisão que resolva aquele problema. Isso está garantido na Constituição Federal. Quem é que pode, então, nesse caso, doutora Cláudia, ter acesso, né? Vamos do começo, é por isso que eu digo, né? A gente tem que ir falando aos poucos para que as pessoas, o nosso telespectador, né, entenda melhor, né, o mais simples possível sobre justiça. Porque a justiça, você sabe, a gente sabe muito bem que tem vários termos complicados, né? Que muitas Sim, vezes sim, você não entende mesmo, tem até pessoas do próprio ramo que acabam nem entendendo alguns termos da justiça, né? Por isso que eu quero o mais simples verdade. possível, que a senhora possa explicar o mais simples possível, né? Quem pode ter acesso, então, à justiça? Vamos lá.
todo cidadão, pessoa física ou pessoa jurídica, que diante de uma situação que tenha tido seu direito violado, precise de uma solução por parte do Poder Judiciário. Qualquer cidadão, ou pessoa jurídica, inclusive. Quer dizer, qualquer pessoa física, jurídica, tem o direito à justiça. É isso? Tem o direito à justiça, Sérgio, tem o direito à justiça. E Sem como dúvida. conseguir esse acesso à justiça formal, doutora? Então, a justiça formal é essa justiça que a gente conhece, que está lá representada pela figura do juiz que vai proferir a sentença, né? Como é que se acessa essa justiça? A princípio, através de um advogado. Porque o advogado, ele tem o que a gente chama no mundo do direito de capacidade postulatória. O que é isso? É o advogado que tem a formação técnica para representar em juízo o interesse daquele cidadão. Ele faz isso por meio da petição inicial. Essa petição inicial nada mais é do que a própria demanda, o próprio problema do cidadão, que o advogado vai informar o juiz e dizer ao juiz o que esse cidadão quer, qual é a pretensão desse cidadão em virtude da violação do direito que ele sofreu. Existem, entretanto, algumas situações que o cidadão pode acionar o Poder Judiciário sem o advogado, sem a assistência de advogado. A gente tem lá os juizados especiais cíveis, que são muito conhecidos como pequenas causas, né? As pessoas falam assim, pequenas causas. No âmbito desses juizados, a pessoa pode ingressar em juízos, tem um advogado, se o pedido que ela estiver fazendo não for superior a 20 salários mínimos, ou seja, até 20 salários mínimos, ela entra lá no Poder Judiciário sem advogado na justiça, no Juizado Especial Civil. A gente tem outros exemplos também. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, a pessoa não precisa do advogado. Existe uma figura que a gente chama, a lei chama de juspostulante. Juspostulante nada mais é do que uma capacidade que se dá ao cidadão, ao titular do direito, de ingressar na Justiça do Trabalho sem um advogado. Isso é perfeitamente possível. Quer ver outro exemplo? As ações de alimentos. É muito comum, quando o fórum funcionava lá antes da pandemia, era muito comum esse horário, assim, finzinho da tarde, a gente vê aquela fila gigante de mães, geralmente a mãe, né, pode acontecer também do pai pleitear alimentos se ele tiver com um filho menor, Sim. Mas geralmente a mãe ali pedindo pensão alimentícia para o filho. Ali também não precisa da figura do advogado. Então, só para fechar, via de regra pelo advogado. Excepcionalmente, em algumas situações, a pessoa acessa o Poder Judiciário por conta dela mesma. Tá, mas o que eu quero entender é o seguinte, ela deu dois exemplos agora que me deixou agora, né, a gente que é leigo, né, como a gente é leigo, né, é que nem eu, é que nem você na minha profissão, talvez, a não ser que você tenha uma formação, ou eu seja jornalista e advogado e vice-versa, né, doutora? A gente acaba sendo leigo, né, um pouco nessa situação. Claro que eu sei um pouco, como com certeza você também sabe um pouco de jornalismo, isso é fato, né? Mas a gente se considera leigo, né, se for a fundo. Você tocou dois pontos aí, que é a Justiça do Trabalho e essa questão de pensão. Aliás, eu tive as duas. Eu não tenho esse problema, só para você ter uma ideia. Sempre tive. Por causa de filhos, tudo, aquela coisa, separação, aquela coisa, mas sempre cumpri, claro, né, com as minhas obrigações, isso é fato, né? Mas eu digo assim, eu não sabia, por exemplo, dessa. Na Justiça do Trabalho, toda vez que você sai de uma empresa ou entra contra a tua empresa que você trabalhou, que seja, por um direito seu, ou por um direito que você acha que você tem, tudo isso tem que ser discutido para saber, você sempre tem que constituir um advogado. Agora, você me falou que não precisa necessariamente de um advogado. A Justiça também, no caso de pensão alimentícia, eu também não sabia. Para mim, sempre teve que ter um advogado. Porque como é que você faz o desenrolar disso? Você entrar na Justiça é uma coisa. Agora, e o desenrolar? É isso que eu queria, se ela puder explicar. Não sei se eu estou sendo um pouco ignorante fazendo essa pergunta, mas... Imagina, de forma nenhuma. Me desculpe de forma nenhuma. Imagina. A maioria das pessoas desconhece essa informação mesmo. Mas justamente porque, especialmente na Justiça do Trabalho,
O desenrolar, o procedimento na Justiça do Trabalho, ele é bastante técnico. Como é que se dá a dinâmica na audiência? Você ouve testemunha do autor, que no caso é o trabalhador, você vai ouvir testemunha da empresa, então precisa ter um apuro técnico ali Certo. para que o trabalhador não fique prejudicado. Por causa disso, que quase não se usa o jus postulandi na Justiça do Trabalho, Sérgio. Chama, É peraí, só um muito instantinho. Chama, incomum. chama como jus postilandi. Jus Ou postulante. potilante. Ou potulante. Isso, é Jus potulandi. É isso? jus postulandi. Postulante. Ah, agora entendi. E, Tá, pode continuar. então, Só para entender. quase não se usa na Justiça do Trabalho justamente por Uhum. conta dessa questão. As pessoas se sentem inseguras e eu, pessoalmente, até É. nem recomendo que as pessoas utilizem mesmo na Justiça do Trabalho, justamente por desconhecer as especificidades Exato, técnicas por ali do desconhecimento procedimento. técnico. Eu ia falar isso agora, É, exatamente isso que ela falou. é. Porque eu, por exemplo, você Agora, entrar é uma coisa, agora você dar o andamento disso tudo, aí sim, já é uma outra história, né? Você tem que ter o mínimo de conhecimento, eu não sei. Só um advogado para ter. sim. Eu te confesso uma coisa, eu Mesmo não teria esse conhecimento, doutora. Então, mesmo porque ali o direito que você está discutindo no âmbito da Justiça do Trabalho é um direito que dá margem assim para muitas discussões, né? Você tem que Uhum. provar o que você está pedindo, e isso tudo tem que ter um apuro técnico muito grande. Já quando a gente fala, por exemplo, em pensão alimentícia, não tem juiz nesse mundo que vai dizer que um menor não tem direito a receber pensão Pois do é. pai ou da mãe. Então, assim, a coisa é muito mais tranquila de se tratar no âmbito ali Uhum. da ação de alimentos. Mas é muito comum, a gente vê as pessoas o tempo todo pleiteando alimentos para os filhos sem a assistência do advogado. Aí é super tranquilo. Bom, eu, no meu caso, sempre tive advogado, né? Sempre constituí um advogado, até porque eu não entendo nada, mesmo no caso de pensão alimentícia, tudo, né? Mas eu já vi muito filme, por exemplo, a área criminal, né? Claro que existe, não estou dizendo que não, né? Mas o preso, eu não sei se dentro da área criminal é a mesma coisa, né, como essa situação que a senhora citou, que pode, né, você se defender. Agora, na área criminal, o preso, ele mesmo pode se defender num tribunal, doutora? Fazer o habeas Só para ter uma corpus, é ideia. muito comum isso. É muito comum as pessoas Mas é um falarem risco, isso. né? Mas é um É um risco muito risco grande, né? gigante. É o que você falou. Eu sempre recomendo que as pessoas contratem um advogado. Não podendo pagar um advogado particular, tem a defensoria pública que Sim. fornece a assistência judiciária. Então, assim, é muito arriscado ingressar em juízo sem a assistência de um profissional habilitado para poder representar o seu interesse. O profissional vai saber o que fazer ali, como conduzir a audiência, como elaborar uma defesa, fazer a coisa da Pois é. melhor forma que tem que ser feita. Porque você fala, eu já vi muito filme aí, sabe? O cara tá preso, aí começa a estudar, entendeu? Dentro da cela, fazer um curso de advogado, mas sei lá, o cara para se defender, aí vai para o tribunal, É, de audiência, ele se defende. Né? Agora, também já vi situações aqui mesmo no Brasil, aquela própria Georgina, não é da tua época, mas que deu né, aquela fraude do INSS há muitos anos atrás, ela foi até para o exterior, foi presa, cumpriu a pena, né, dela, era Georgina, ela Georgina, eu não fraudou, lembro. ela fraudou o INSS na época, né, deu um rombo de 160 milhões, estou falando de 30 e tantos anos atrás. Aí tudo bem, Nossa. ela foi presa, cumpriu a pena, dentro da prisão, ela fez o curso de advogado, se formou, né, em direito, né? Tá livre agora, né? Tá livre já há alguns anos. Mora no exterior, acho que em Nova York. Imagina, né? Deu esse rombo, tudo, Nossa. mas foi 160 milhões, devolveu 100 milhões e 60 ela continuou. Olha, isso é horrível, viu? Não, Não, devolveu 100 milhões, né? Mas a fraude ainda ficou com que ela 60. 60 milhões, exatamente. É brincadeira, né? Pois ela É, se formou em advogada dentro da prisão, doutora. sim, sim. É muito Não, comum aí isso acontecer. Não, aí normal. Então, eu acho que ela cumpriu, se eu não me engano,
12 ou 15 anos de prisão, se eu não me engano, coisa assim, 15 anos. Nesse meio tempo, ela, né, estudou, se formou, parabéns para ela, né? Claro, a gente também tem que ver esse lado. Né? Ela cometeu essa fraude no INSS, né? Lesou milhões de brasileiros, né? Sim, Mas, por outro lado, também, ela pagou né, a dívida dela, pagou, foi presa, cumpriu esse tempo todo de prisão e acabou fazendo direito, se formando, né, saiu de lá como advogada. E se formou, sim, sim. né, está no exterior, que, pelas últimas informações que eu tive, que viram ela em Nova York, um jornalista até me mandou uma foto, né, que ela estava lá Nossa, passeando na Quinta Avenida. Que lindo, né? Com dinheiro curtindo a né, vida. do contribuinte, exatamente. É brincadeira. Bom, vamos voltar ao nosso assunto que é melhor, viu, doutora? Me diga uma coisa, como pessoas aí no caso, né, vamos falar agora de pessoas que no começo a senhora falou que não tem condições, procura, né, o Ministério Público, enfim, exatamente isso. Como pessoas de baixa renda, doutora, elas podem obter aí, né, um apoio jurídico, uma ajuda, né, um apoio jurídico no caso. Então, elas podem procurar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública atende pessoas que tenham renda familiar até 3 salários mínimos. Geralmente é esse o critério dele. Acima disso, E sem chances. acima disso não fica. Às vezes passa uma coisa ou outra, mas sem que eles percebam assim, né? O ideal é que Uhum. a Defensoria Pública seja utilizada por Não, é quem justo, precisa até mesmo. porque, doutora, mas pagar advogado é caro. Não é brincadeira, não é É qualquer caro. pessoa. Eu vou falar, não vou te chamar de senhora, que você é muito nova. Vou te chamar de você, pode? Claro, por favor. Então você, viu, Cláudia? Você como advogado, a gente sabe disso. Tem custos, você tem os custos do processo, você Sim, tem tudo, tem um advogado para pagar, não é brincadeira. Você fala, mas a tabela, né, a gente vai pela tabela da OAB. Tá, mas sim. tem muita gente que não tem realmente condições de pagar o advogado. Né? E muitas vezes foi no começo do Exatamente. programa, como eu disse, muitas vezes perde, né, uma ação porque não teve como constituir um advogado, né, porque não tinha condições de bancar, de pagar um advogado. Né? É Sim, muito difícil, sim. não é fácil, não. Exatamente. A Defensoria Pública atende justamente esse público que não tem condições de pagar advogado, eles prestam assistência judiciária de uma forma exatamente como um advogado particular faria. Além disso, também tem o expediente da gratuidade da justiça. A gratuidade da justiça é um Uhum. direito que é previsto também na Constituição para aquela Previsto em pessoa lei, né? que não tem isso previsto em lei, que não tem recursos para custear um processo. Porque, embora todo mundo Uhum. tenha o direito de acessar a justiça, esse acesso à justiça, via de regra, ele tem um custo. Tem que recolher as custas do processo, eventualmente, Pois caso é. tenha perícia, você tem que pagar o perito. Enfim, tem uma série de custos ali. E aí, esse benefício da gratuidade da justiça vai permitir que a pessoa que comprova no processo que não tem condição financeira de arcar com esse custo, ela fique isenta desse custo e não pague por nada até o final do processo. Tanto a assistência aí promovida pela Defensoria Pública, quanto o Uhum. próprio direito à gratuidade da justiça, são ferramentas que vão vão permitir o acesso à justiça, né? Porque a gente sabe que o direito de acessar a justiça é para todo mundo. Mas como é que se instrumentaliza Sim. isso se muitas pessoas não têm dinheiro? Essas são algumas alternativas aí colocadas à disposição do cidadão. Uhum. E até porque, doutora, vamos falar no popular. A gente está aqui, né, como se estivesse em casa, conversando, batendo papo. Eu sei que muita gente vai falar, nossa, mas por que ele falou isso? Perguntando, mas a gente tem que saber e tem que perguntar e tem que indagar, né? Claro, Para poder claro. entender, né, melhor como é que pode se proceder essa situação. Né? A gente sabe que o advogado não é barato, não custa barato e ninguém trabalha de graça. Isso é óbvio, né, doutora? Na relação, tudo bem, você vai falar, Sérgio, mas o advogado da Defensoria Pública é pago né, pelo Estado, pelo governo, Pelo né, Estado. exatamente pelo Estado. Tá. Processos, doutora, a senhora sabe bem disso, né? Ele tem um tempo, né? Tem um encaminhamento, tem,
né, aquele tempo hábil, tudo, você não pode perder isso ou aquilo, aquela coisa toda, senão, né, você acaba, se não apresentar na data certa, fizer aquela coisa toda, você acaba perdendo o processo. No caso do público, né, porque particular você pagou, você está pagando, você tem o advogado é obrigado a fazer, ou então você procura outro advogado e acabou. Não é isso? Sim, Mas no caso da sim. Defensoria Pública, não tem como você fazer isso, né? Você vai ser defendido por você vai ter a defesa de um defensor público, né? Ele tem o Isso. salário dele todo. No caso da agilidade desses processos, isso não pode também acabar ficando moroso por isso também, né? Porque é muita gente que procura, né? E o advogado não tem condições de lidar com 3, 4, 5, sei lá quantos processos aí, né? Públicos, né? De graça que não. Isso não pode acontecer Sim, também, porque a pessoa acabar pode, perdendo uma ação. Pois é, pode. isso aqui. Pode, Sérgio. E acontece por conta do volume de processo. Por exemplo, o Código de Processo Civil é a lei que diz como nós vamos cuidar do processo, como é que vai se dar o procedimento. Então, Uhum. por exemplo, se o meu cliente está sendo processado, eu tenho um prazo para defender o meu cliente. Eu tenho um prazo de 15 Pois é. dias, diz a lei, para defender o meu cliente. A Defensoria Pública já trabalha com prazo em dobro, considerando o número de processos que eles têm. Então, sim, essa questão pode afetar o andamento do processo por conta do volume, mas é a melhor alternativa que tem aquele que não tem condição de pagar um advogado. O que eu nunca recomendo é que a parte, o cidadão, se atreva sozinho. Embora ele possa fazer isso em algumas situações, eu nunca recomendo que entre com ação sozinho. Não podendo pagar um advogado particular, procura a Defensoria Pública, mas com certeza, sim, a gente incorre nesse problema aí do volume de processo que acaba afetando aí a rapidez no andamento do processo. Não, aliás, essa é a única outra opção que o cidadão tem. Ué, se ele não Sim, pode pagar, não é, tem condições de pagar um advogado, ele não tem outra solução a não ser procurar uma sim, defensoria pública, né? Porque ele mesmo é, entrando sozinho, como a senhora acabou de dizer, veja bem, não fique com raiva de mim, doutora. Eu não estou imagina, julgando o advogado, de jeito nenhum. Assim como tem bons profissionais, né? Tem maus profissionais em todas as áreas. E vice-versa. A senhora sabe disso, né? A gente sabe é disso. verdade. Né? Tanto na minha área, quanto na sua, quanto na área médica, né? Senão não existiria na medicina, né? Como é que muitas vezes se fala do médico, do profissional negligente? Então não existiria. Sim. Então, em todas É verdade. as áreas, por isso que eu estou dizendo a senhora, não fique com raiva de mim, não estou Imagina. julgando a tua profissão de maneira nenhuma. Eu digo que é uma situação um pouco cômoda, porque esse advogado, ele está recebendo ali, não sei quanto ele ganha, né, pelo Estado, tudo. Então, e são muitos, como a senhora citou, né, são muitos processos que acaba pegando, e com essa morosidade, não estou dizendo que ele não se interesse, né, é claro que vai ter uma demora a mais, porque são 3, 4, 5, 6 processos que um advogado desse pega numa tacada só, né, e não está ganhando por isso, que eu digo, não está ganhando o que poderia ganhar como se estivesse atuando particularmente, né, um advogado particular, que aí já é uma outra história. Mas aí você pode cobrar, né, e em cima. Como é que você cobra do Exatamente. defensor Exatamente. público? É difícil, não tem como. Né? Você pode até, né, Exatamente. se tiver alguma amizade, não tô julgando, doutora, veja bem, não estou menosprezando de Imagina. maneira nenhuma, pelo amor de Deus, tá? Eu não quero isso, não tem nada a ver, cada um tem o seu trabalho, sabe da sua responsabilidade, né? E se formou para isso, fez um juramento, porque vocês, assim como o médico também Sim, faz um juramento, não é sim, isso? sim. A Isso. única coisa que a gente pede é que cumpra esse juramento, né? Que as pessoas cumpram o que. Mas não é? Porque muitas vezes, por uma É, negligência médica, é uma vida que está lidando, né? E o médico comete uma negligência, né, horrível, nossa, não dá nem para. E é uma vida, né, doutora? Assim como é, com o advogado, é a vida da pessoa também. Porque sim, você pode acabar com a vida de um ser humano é também. Não verdade, a morte, é mas verdade. você pode É destruir uma verdade. família, uma vida, destruir, não é? Sim, sim, sim. É verdade. É isso que você colocou muito bem, viu, Sérgio? Quando você contrata um profissional, um advogado particular,
você tem o telefone dele, sabe onde é o escritório dele, você pede Pois é. informações sobre o andamento. No caso da defensoria, o cidadão, ele não sabe muitas vezes nem quem é o defensor que está cuidando É. do processo dele. É materialmente impossível que o defensor consiga dar conta de tudo, assim como daria um advogado, né? Mas a defensoria vem desenvolvendo um trabalho excelente, assim, na assistência dessas pessoas que não têm condição de arcar com advogado particular. De fato, tem esse problema, tem o problema que acaba sendo mais moroso por conta do volume, É. mas é a única alternativa, como nós Não, não, colocamos, que né? maravilha, que bom, parabéns, viu, doutora, para isso. Nós tivemos na Assembleia também, né? De vez em quando a Assembleia faz um mutirão, né, de Sim, paternidade. É, eu mesmo cobri vários, entendeu? E advogados que se prontificam a isso, né? E enche a sim, Assembleia Legislativa ali a porta procurando as pessoas, né, procurando defensor público para, né, conseguir aí uma pensão, né, para o seu filho. A Defensoria Pública trabalha com a gente lá na Assembleia também com isso, né? Mutirões para ajudar as bacana. pessoas. Isso é muito legal. Eu aplaudo mesmo. Isso, Eu acho isso maravilhoso, né? Disponibilizar esse tempo todo, né? O trabalho de um advogado, porque não é fácil, a gente sabe disso, né? E não é uma causa ou sim, nem duas que despegam, são várias, né? Não é fácil dar conta disso, né, verdade, doutora? é Agora, a gente está verdade. vivendo essa pandemia, né, toda que a gente tem, há quase, eu falei antes do programa, quase 2 anos aí, a gente, 1 ano e meio, né, vamos ser mais exato, né, da pandemia, a gente vivendo aí confinado, né? Como é que está essa situação do poder judiciário, doutor? Assim, é claro que com o andamento, né, com a mudança toda, a gente tudo trabalhando aí em ambiente virtual, né, tudo através da internet. Isso tem agilizado ainda mais, com mais rapidez, Sim, os processos da justiça? sim, o Poder Judiciário, Sérgio, assim como aconteceu com todas as empresas, né, teve que se adaptar. Então, o É, processo já exato. era eletrônico, então Já se já tinha trabalhava assim, né? É. já se trabalhava assim. Então, o processo já era eletrônico, agora as audiências é que começaram a acontecer nesse formato online. Uhum. Aconteceu que a produtividade do Poder Judiciário aumentou bastante agora na pandemia, várias sentenças sendo proferidas, os processos estão andando. A gente teve um pouquinho de tumulto no começo, com suspensão É de normal, prazo e né? tudo mais, mas isso é Acontece, é. perfeitamente normal. Mas no final houve adaptação, assim, nós estamos nos adaptando. A grande questão é o cidadão, né? Aquele que a gente chama de jurisdicionado, aquele para quem se dirige à justiça. Muitas vezes o Uhum. cidadão não tem adaptação ainda a esse sistema. Então, você explicar para o cliente que ele tem que ir lá no escritório, fazer uma audiência online, que a testemunha vai ser ouvida lá no escritório. O cidadão se sente ainda um tanto inseguro com esse sistema, É. mas eu tenho certeza de que é a fase. Logo também a sociedade inteira vai estar adaptada a esse sistema. Muito bem. O que significa constelação sistêmica, hein, doutora? E como é que ela é realizada? Constelação sistêmica. Nossa, constelação sistêmica, Sérgio, na verdade, uma ferramenta que foi desenvolvida por um psicanalista. Ele é bastante conhecido, ele morreu faz pouco tempo, chama Bert Hellinger. Ele Ah, desenvolveu um tá. sistema dizendo o seguinte: Uhum. Já é ouvi essa preciso informação. que a gente analise o ser humano a partir da influência das emoções, porque nós tomamos decisões, formamos os nossos pensamentos e tomamos decisões a partir das nossas emoções. Então, investigando esse padrão de emoção, pensamento, que se identifica qual é o padrão que precisa ser tratado na perspectiva da psicologia. Então, a constelação sistêmica, Uhum. ela está assim, digamos assim, fazendo um convênio com o Poder Judiciário, para trazer soluções efetivas aos conflitos, Sérgio. Está sendo muito bem-vinda, muito bem aplicada, especialmente no âmbito das famílias, a constelação sistêmica. Ela começou aqui no Brasil, lá na É o Bahia. mesmo que a constelação familiar? É a mesma coisa? É o mesmo que a constelação familiar? Exata, a constelação sistêmica a constelação familiar é a constelação sistêmica aplicada no Ah, tá, âmbito tá. familiar. Entendi. Então, começou lá na Bahia, aqui no Brasil,
E está sendo bastante utilizada pelos tribunais aqui do Brasil, justamente com esse objetivo de tratar os conflitos familiares na raiz. Porque se você ingressa lá com uma ação envolvendo uma questão de família, guarda e alimentos, vamos supor, havendo diante daquele litígio, o que o juiz vai fazer é proferir uma sentença, cumprido todo o procedimento, evidentemente, muitas vezes ouvindo psicólogo, assistente social, mas ao final ele vai dar uma sentença avaliando quais são as emoções que prevalecem, avaliando o que influencia aquela pessoa na tomada de decisão, identificando qual é o padrão gerador de conflito. Então, a constelação sistêmica ela tem essa capacidade de resolver o conflito na raiz e preservar, muitas vezes, o respeito, a admiração nas relações familiares. Entendi. Agora, a gente está chegando ao final do programa, doutora, só para a gente encerrar, qual a diferença entre conciliação, rapidinho, se a senhora puder, mediação e a chamada constelação familiar? Qual é a diferença entre os três? Fundamentalmente é assim, quando a gente está diante de uma sessão de mediação, aquela terceira pessoa que está mediando aquele conflito, ela vai auxiliando as partes a construir a solução do conflito sem propor soluções. Já no âmbito da conciliação, a gente tem um protagonismo maior da figura do conciliador. Ele vai ajudando as partes ali, e se fizer dessa forma, e se fizer de outra forma, ele ajuda na construção de solução, ele palpita, digamos assim. A constelação sistêmica nada mais é do que uma ferramenta da conciliação. A constelação sistêmica ela tem esse formato que eu expliquei para você do constelador, mas ela está dentro do departamento da conciliação. É uma ferramenta para conciliar. Perfeito. Agora sim, entendendo, muito bem explicado, muito bem explicado. Que bom. Eu queria, agradecer a tua participação, viu, doutor? Infelizmente a gente chegou ao final, tinha muito mais perguntas, mas a gente pode combinar um próximo programa, a gente marca aí para a gente gravar e continuar esse bate-papo, para que a gente entenda mesmo, porque a gente sabe que essa questão de lei, justiça, leis, os termos são complicados, a coisa, e nada melhor do que uma pessoa como, eu não vou te chamar de senhora, que você é muito nova, como você, com todo respeito, uma doutora advogada, Cláudia Trajano, explicou muito bem aqui ao nosso telespectador, tá bom? Eu te agradeço a participação no nosso programa. Eu que agradeço, Sérgio, estou super à disposição, um prazer enorme conversar contigo, conversar com as pessoas, descomplicar o direito. Eu tenho o maior prazer, antes de ser advogada, eu sou professora, então eu tenho o maior prazer em conversar de um jeito leve, gostoso. Conte sempre comigo, obrigada pelo convite, prazer enorme. A gente que agradece. obrigado, doutor, até. Pois é, pessoal, isso foi mais um programa Alesp Conecta. Espero vocês, então, no próximo programa. Até lá.